Capítulo 10. Como o telepsiquismo liberta os poderes superiores de nossa mente. Enquanto escrevi este capítulo, tive uma conversa muito interessante com o ex-coronel da Força Aérea. Ele me contou que alguns anos antes havia lido um relato do saudoso E. R. Holson, no qual contava que uma de suas alunas havia sonhado que estava em um certo lugar de onde podia avistar um avião em chamas. Havia 2 homens no avião que morriam queimados no final do sonho. Ela e outra mulher foram para outro local e rezaram. O avião apareceu e estava em chamas, mas os 2 homens escaparam ilesos. Essa história, contou-me ele, causou-lhe uma profunda impressão, e ele percebeu que existiam poderes mentais capazes de salvá-lo de incêndios ou de outros tipos de desastre. Título: O Eu Superior salvou-lhe a vida. Enquanto estava servindo no Vietnã, o avião desse coronel incendiou e explodiu no ar. O coronel passou pelo meio das chamas e saltou de paraquedas, sem nenhuma queimadura. Disse-me que tinha certeza de que o fogo não podia queimá-lo, e demonstrou para si mesmo que nas dimensões mais altas da mente o homem não pode ser queimado, tornando-se invulnerável a qualquer perigo. Sem dúvida, ele adquiriu essa imunidade meditando no artigo a respeito das 2 mulheres que rezaram e salvaram os 2 tripulantes do avião em chamas. O telepsiquismo, ou comunicação com os poderes infinitos do subconsciente, é o que a Bíblia quer dizer quando afirma: se Deus, entre parênteses, poder infinito, é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Título: Como os indianos podem andar no fogo sem se queimar. A citação que segue foi tirada de um artigo de Jack Kelly, publicado no jornal Enquirer. Os efeitos espantosos dos faquires indianos, que parecem desafiar as leis naturais andando descalços sobre carvão em brasa, têm desafiado a imaginação do homem comum durante muitos séculos. No festival anual de Taipsan, em Singapura, quando centenas de pessoas caminham sobre as brasas ardentes, o médico e doutor Narasimha Ramaswamy declarou que o Enquirer, que vem examinando as pessoas que realizam essa proeza há 18 anos e que nunca viu ninguém queimado. As razões são parte místicas e parte científicas. Explicou: a parte mística se baseia na fé. É o poder da mente. Como eles têm certeza absoluta de que não vão sentir nenhuma dor, não sentem nenhuma dor. Gopala Krishnan, um rapaz de 19 anos, residente em Singapura, declarou ao Enquirer: primeiro, nós temos que jejuar. Dormimos no templo e não temos nenhum contato com nossos familiares. Rezamos o tempo todo. Rezamos tanto que entramos em estado de transe. Nossa fé é tão forte que nos protege contra qualquer tipo de dor ou ferimento. Título: Como associar seu pensamento ao poder infinito. O pensamento governa o mundo. Ralph Waldo Emerson disse: o pensamento é propriedade apenas dos que são capazes de entretê-lo. Aprenda a ter um interesse sadio por seus pensamentos. Sua saúde, felicidade, segurança e proteção depende em grande parte do que você conhece a respeito do poder do pensamento. Os pensamentos são entidades reais e atuantes. Nosso pensamento é uma vibração mental e um poder definido. A ação é apenas uma manifestação externa de nossos pensamentos. Se nossos pensamentos são sábios, nossos atos serão sábios. Nosso subconsciente se encarrega de transformar em realidade tudo o que pensamos e consideramos como verdadeiro. Nossos pensamentos e sentimentos governam nosso destino. Sentimento, do ponto de vista do pensamento, significa interesse. Esse é o significado da frase bíblica: porque como imaginou em seu coração, assim é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Quando está realmente interessado em sua profissão, trabalho ou missão especial, você sempre é bem-sucedido, porque está usando o poder infinito do subconsciente. Título: Como um detetive foi ajudado pelo subconsciente. Tive uma conversa muito interessante com um detetive a bordo do navio Princess Carla, no qual
eu estava realizando um seminário a respeito dos aspectos superiores da vida. Ele me contou que havia sido destacado para a divisão de narcóticos de uma cidade do leste. Suspeitava de que 3 indivíduos estavam vendendo grandes quantidades de cocaína e heroína, mas a polícia não conseguia encontrar nenhuma prova. Uma noite, ele estava pensando no problema e pediu ao subconsciente para lhe revelar o local onde estavam escondidos os narcóticos. Antes de adormecer, repetiu várias vezes: "Meu subconsciente vai me fornecer as provas", e focalizou a atenção na palavra provas, repetindo: provas, provas, provas. Nesta noite, sonhou que os 3 suspeitos estavam em uma garagem. Viu o nome e endereço da garagem e o local onde estavam os narcóticos. De manhã, arranjou um mandado de busca, chamou os companheiros e deram uma batida na garagem, encontrando a cocaína e a heroína exatamente no lugar visto no sonho. Foram apreendidos mais de 3 milhões de dólares em narcóticos. Esse detetive conseguiu transferir para o subconsciente a ideia de provas, e como o subconsciente raciocina de forma apenas dedutiva, foi-lhe fornecida a resposta perfeita. Nosso subconsciente possui uma inteligência infinita e uma sabedoria sem limites, e só conhece a resposta certa. O detetive me revelou também que o superconsciente vela por ele. Muitas vezes, ouve uma voz interior que lhe diz aonde deve ir e aonde não deve. Clareaudiência e capacidade de ouvir a voz da mente superior, entre parênteses. A palavra superconsciente significa a presença de Deus em nosso subconsciente. Em outras palavras, todos os poderes, qualidades e aspectos de Deus estão em nosso subconsciente. Assim, a palavra subconsciente é usada neste livro. Significa não só a lei de Deus, mas também todas as suas qualidades e poderes. Desse modo, o texto fica mais claro, já que o leitor não se confunde com um grande número de palavras que significam basicamente a mesma coisa, como mente subjetiva, mente subliminar, superconsciente e etc. Título: Muitas pessoas são clareaudientes. Sócrates, considerado uma das pessoas mais sábias, era guiado na vida por uma voz interior, na qual depositava confiança irrestrita. Não digam que Sócrates foi enterrado. Recomendou a seus discípulos: digam que enterraram meu corpo. Sócrates sabia que o homem é um ser mental e espiritual, e que a alma do homem, espírito entre parênteses, é imortal. Hoje, diríamos que Sócrates era clareaudiente, já que se referia tão frequentemente a uma voz interior. Certamente, se tratava da voz do subconsciente, que o ajudava de forma regular e sistemática a fazer e a dizer as coisas certas. Um jovem estudante japonês me contou que havia comprado uma passagem para um avião que mais tarde foi sequestrado perto de Los Angeles. Porém, ouviu claramente uma voz interna que dizia: não vá. Ele obedeceu e assim evitou o susto, a demora e uma experiência penosa. Título: Como o telepsiquismo curou uma neurose de ansiedade. Recentemente, fui procurado por uma mulher que me contou que sofria de neurose de ansiedade, ou, em outras palavras, de preocupação crônica. Sugeri-lhe que se comunicasse regularmente com o seu eu superior, que é o espírito vivo ou Deus que habita nosso subconsciente. Dessa forma, obteria resultados imediatos. Expliquei-lhe que o telepsiquismo é simplesmente o processo de entrar em contato com os poderes de Deus que existem em nós, e que, no momento em que ela utilizasse esses poderes, estaria curada. A técnica que essa mulher usou para superar a neurose de ansiedade foi a seguinte: começou a se comunicar com o eu superior 3 ou 4 vezes por dia. Sabendo que inevitavelmente receberia uma resposta, passou a afirmar essas verdades com convicção. Na verdade, há um espírito do homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó, capítulo 32, versículo 18. Esse poder supremo existe dentro de mim, e estou cercada pelo círculo sagrado do amor divino. O amor de Deus enche minha alma, minha mente está cheia de paz, harmonia e equilíbrio.
sou guiada por Deus em todos os meus passos. Minha fé e confiança estão em Deus e em todas as coisas boas. Espero sempre o melhor. Quando sinto algum medo ou preocupação, afirmo imediatamente: Deus está comigo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A mulher se identificou mental e emocionalmente com essas verdades, e o segredo desse processo de oração é que sempre que ela começava a sentir alguma preocupação, eliminava esses pensamentos negativos pensando em Deus. Quando isso se tornou um hábito, todos os seus medos e preocupações se desvaneceram e ela se sentiu em paz. Dominou as preocupações, participando das verdades de Deus, que são sempre as mesmas, ontem, hoje e sempre. Título: Como a fé em Deus de uma mulher salvou a vida do marido. Em uma viagem ao México, encontrei um velho amigo que pratica acupuntura e consegue o que chama de resultados maravilhosos em seus pacientes. Enquanto esperava por ele no hotel, uma mulher se dirigiu a mim dizendo: reconheço o Senhor. Sua fotografia está na capa dos Segredos do Ishin, que consulto constantemente. É uma obra-prima. Então, ela me contou, em caso notável de precognição, assistir a um evento antes que aconteça. Em 2 noites consecutivas, sonhou que estava vendo um homem apontar um rifle para o marido e matá-lo a tiros. Ficou muito assustada. Consultou os Segredos do Ishin e perguntou o que fazer. A resposta foi o hexagrama 24, que diz: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Jó, capítulo 22, versículo 23. Isso significa que, ao aliar-se à presença divina que existe em você, esse poder se tornará ativo e fecundo em sua vida. Nessa comunhão interior com o divino, você sentirá a força, a orientação e o amor de sua presença. Essa foi a resposta que ela recebeu dos Segredos do Ishin, um antigo método chinês para ativar os agentes espirituais do subconsciente. E a mulher concentrou sua atenção em algumas das grandes verdades da Bíblia, sabendo que apenas assim poderia salvar a vida do marido. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías capítulo 65, versículo 24. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. A tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Ela meditou nessas passagens e também no Salmo 91, sabendo que o amor de Deus velava pelo marido. Saturando a mente com essas verdades bíblicas, ela teve não só um profundo sentimento de paz e tranquilidade, como a certeza de que o círculo mágico de Deus envolvia o marido. Dias depois, o marido chegou em casa e lhe contou que um homem havia disparado 3 tiros contra ele, sem acertar nenhum. Outro homem apontou uma pistola contra ele e tentou disparar, mas a arma não funcionou. Não há dúvida de que as preces da esposa o salvaram de morte certa. O plano para matá-lo já estava no inconsciente coletivo e fora captado pela mulher. Adotando uma atitude mental positiva e invocando a proteção de Deus, ela conseguiu salvar sua vida. A tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Título: Não se esqueça. 1. Quando você atinge um estado elevado de consciência, torna-se invulnerável a qualquer perigo. Isso porque você conta com a proteção do poder infinito,
que é todo-poderoso. 2. Você se torna imune aos desastres. Você se torna imune aos desastres meditando constantemente no amor divino, que nos envolve, nos abraça e nos protege. Nós somos aquilo que pensamos. 3. Alguns indianos são capazes de caminhar descalços sobre carvão em brasa, sem que nada lhes aconteça. Para isso, entretanto, suas mentes são condicionadas por um longo período. Acreditam que Deus os protege e têm uma convicção subconsciente de que não podem se queimar. Essa confiança cega é aceita pelo subconsciente e responde à altura. Da mesma forma, uma mulher hipnotizada pode ser operada sem sentir nenhuma dor. 4. O pensamento governa o mundo. Todos nós somos o que pensamos. Tenha um respeito sadio por seus pensamentos. Nosso pensamento é criador. Se nossos pensamentos forem sábios, nossos atos também serão. 5. Todas as coisas em que acreditamos sinceramente são transformadas em realidade pelo subconsciente. Nossos pensamentos e sentimentos governam nosso destino. 6. Um detetive se concentrou em uma palavra: provas. Antes de dormir, seu subconsciente sabia que ele precisava descobrir o esconderijo de um suprimento de cocaína e heroína para poder prender 3 traficantes. Em um sonho, o subconsciente revelou ao detetive a localização exata do narcótico, resolvendo assim o problema. Nosso subconsciente só conhece a resposta certa. 7. Muitas pessoas são clareaudientes. Sócrates respeitava os conselhos de uma voz interior, na qual acreditava cegamente. Era a voz de seu subconsciente que sempre o levava a fazer a coisa certa. 8. Um jovem estudante japonês estava a ponto de embarcar em um avião quando uma voz interior lhe disse: não vá. Ele obedeceu e o avião mais tarde foi sequestrado. Assim, ele foi salvo de uma experiência penosa. 9. Você pode superar a ansiedade enchendo a mente com as grandes verdades eternas que neutralizam e obliteram os pensamentos negativos. Sature sua mente com as verdades do Salmo 27 e do Salmo 91. Descobrirá a paz e a serenidade. 10. Uma mulher teve um sonho profético. Viu o marido ser morto a tiros. Rezou pedindo que o amor de Deus protegesse o marido. Embora 2 homens apontassem suas armas diretamente para ele, nada lhe aconteceu. As preces da mulher salvaram sua vida. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Fim do capítulo 10.